Os santos não estão dormindo. O termo dormir refere-se apenas ao corpo e não à alma. O repouso dos santos é igual ao repouso de Deus, e o repouso de Deus não é inconsciente. Hebreus 4:10. Pois aquele que entrou no seu repouso, descansou das suas obras, assim como descansou Deus das suas. As almas dos santos estão bem acordados servindo ao Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus, e o servem, dia e noite, no templo. Apocalipse 7:15. Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem, dia e noite, no seu templo. Aquele que está sentado no trono os abrigará em sua tenda. Já não terão fome, nem sede, nem o sol ou calor algum os abrasará. Apocalipse 7:10. E clamavam com grande voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro. Romanos 8:38-39. Porque estou certo de que, nem a morte, nos poderá separar do amor de Deus. Os mortos estão conscientes. Abraão, Lázaro, e o rico, São Lucas, 16, 19-31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Havia também um mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhe as chagas. Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu, ao longe, Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou, então: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta de seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nestas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, mas Lázaro, males, por isso ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que, os que querem passar daqui para vós, não o podem, nem os de lá passar para cá. O rico disse: Rogo-te então, pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar, que não aconteça virem também eles parar neste lugar de tormentos. Abraão respondeu: Eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O rico replicou: Não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, arrepender-se-ão. Abraão respondeu-lhe: Se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite algum dos mortos. Elias e Moisés, São Mateus 17:2-4. Lá se transfigurou na presença deles, seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornarão-se resplandecentes de brancura. E eis que aparecerão Moisés e Elias conversando com ele. Pedro tomou então a palavra e disse-lhe: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição, ouvi-o.
São Marcos, 9:3-5. Transfigurou-se diante deles. Suas vestes tornarão-se resplandecentes e de uma brancura tal, que nenhum lavadeiro sobre a terra as pode fazer assim tão brancas. Apareceram-lhes Elias e Moisés, e falavam com Jesus. Pedro tomou a palavra: Mestre, é bom para nós estarmos aqui, faremos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Os santos do céu, Apocalipse 6, 9 e 11. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que eram depositários. E clamavam em alta voz, dizendo: Até quando tu, que és o Senhor, o Santo, o verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Foi então dada a cada um deles uma veste branca, e foi-lhes dito que aguardassem ainda um pouco, até que se completasse o número dos companheiros de serviço e irmãos que estavam com eles para ser mortos. Apocalipse 4:4. Ao redor havia 24 tronos, e neles, sentados, 24 anciãos vestidos de vestes brancas e com coroas de ouro na cabeça. Apocalipse 18:20. Exulta sobre ela, ó céu, e também vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou contra ela a vossa causa. Os mortos detidos no cárcere, 1 Pedro 3:18-19. Pois também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Padeceu a morte em sua carne, mas foi vivificado quanto ao Espírito. É neste mesmo Espírito que ele foi pregar aos espíritos que eram detidos no cárcere, aqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes. Jeremias 15:1. Disse-me, então, o Senhor: mesmo que Moisés e Samuel se apresentassem diante de mim, meu coração não se voltaria para esse povo. Expulsai-o para longe de minha presença. Que se afaste de mim. 1 Samuel 28, 13 e 16. E o rei: não temas. Que vês? A mulher: vejo um Deus que sobe da terra. Qual é o seu aspecto? É um ancião, envolto num manto. Saul compreendeu que era Samuel, e prostrou-se com o rosto por terra. Samuel disse ao rei: por que me incomodaste, fazendo-me subir aqui? Estou em grande angústia, disse o rei. Os filisteus atacam-me e Deus se retirou de mim, não me respondendo mais, nem por profetas, nem por sonhos. Chamei-te para que me indiques o que devo fazer. Samuel disse-lhe: por que me consultas, uma vez que o Senhor se retirou de ti, tornando-se teu adversário? Todos os santos estão conscientes agradando o Senhor. 2 Coríntios 5:9. Vivos ou mortos, nos esforçamos por agradar-lhe. Até no inferno, os mortos estão conscientes. Isaías 14:9. Debaixo da terra se agita a morada dos mortos, para receber-te a tua chegada, despertam em tua honra as sombras dos grandes, e todos os senhores da terra, e levantam-se de seus tronos todos os reis das nações. Ezequiel 32:21. A elite dos heróis com seus aliados dirão ao faraó, do seio da região dos mortos, São Lucas 16:23. E estando ele nos tormentos do inferno,
levantou os olhos e viu, ao longe, Abraão e Lázaro no seu seio. Os santos não estão dormindo.